Fala galera, beleza? Aqui é o Gustavo, espero que todos estejam bem. Vamos dar sequência à leitura da Bíblia em 365 dias, aqui na Bíblia 365, versão NVI. Hoje, leitura do dia 12 de novembro, leitura de número 316. A porção do Velho Testamento está em Ezequiel 24:1 a 26:21. No 10º dia do 10º mês do 9º ano, a palavra do Senhor veio a mim. Disse ele: Filho do homem, registre esta data, a data de hoje, porque o rei da Babilônia sitiou Jerusalém exatamente neste dia. Conte a esta nação rebelde uma parábola e diga-lhes: Assim diz o soberano, o Senhor. Ponha a panela para esquentar, ponha-a para esquentar com água. Ponha dentro dela pedaços de carne, os melhores pedaços da coxa e da espádua. Encha-a com o melhor desses ossos. Apanhe o melhor do rebanho. Empilhe lenha debaixo dela para cozinhar os ossos. Faça-a ferver a água e cozinhe tudo o que está na panela. Porque assim diz o soberano, o Senhor: Ai da cidade sanguinária, da panela que agora tem uma crosta, cujo resíduo não desaparecerá. Esvazie, tirando pedaço por pedaço, sem sorteá-los, pois o sangue que ela derramou está no meio dela. Ela o derramou na rocha nua, não o derramou no chão, onde o pó o cobriria. Para atiçar a minha ira e me vingar, pus o sangue dela sobre a rocha nua, para que ele não fosse coberto. Portanto, assim diz o soberano, o Senhor: Ai da cidade sanguinária, eu também farei uma pilha de lenha, uma pilha bem alta. Por isso, amontoem a lenha e acendam o fogo, cozinhem bem a carne, misturando os temperos, e reduzam os ossos a cinzas. Ponham depois a panela vazia sobre as brasas, para que eu esquente até que o seu bronze fique incandescente, as suas impurezas se derretam, e o seu resíduo seja queimado e desapareça. Mas ela frustrou todos os esforços. Nem o fogo pôde eliminar seu resíduo espesso. Ora, a sua impureza é a lascívia, como eu desejei purificá-la, mas você não quis ser purificada. Você não voltará a estar limpa, enquanto não se abrandar a minha ira contra você. Eu, o Senhor, falei: chegou a hora de eu agir. Não me conterei, não terei piedade, nem voltarei atrás. Você será julgada de acordo com o seu comportamento e com as suas ações. Palavra do soberano, o Senhor. Veio a mim esta palavra do Senhor: Filho do homem, com um único golpe estou para tirar de você o prazer dos seus olhos. Contudo, não lamente, nem chore, nem derrame nenhuma lágrima. Não permita que ninguém ouça o seu gemer. Não pranteie pelos mortos. Mantenha apertado o seu turbante e as sandálias nos pés. Não cubra o rosto nem coma a comida costumeira dos pranteadores. Assim, falei de manhã ao povo, e à tarde minha mulher morreu. No dia seguinte, fiz o que me havia sido ordenado. Então o povo me perguntou: Você não vai nos dizer que relação essas coisas têm conosco? E eu lhes respondi: Esta palavra do Senhor veio a mim. Diga à nação de Israel: Assim diz o soberano, o Senhor: Estou a ponto de profanar o meu santuário, a fortaleza de que vocês se orgulham, o prazer dos seus olhos, o objeto da sua afeição. Os filhos e as filhas que vocês deixaram lá cairão à espada, e vocês farão o que eu fiz. Vocês não cobrirão o rosto nem comerão a comida costumeira dos pranteadores. Vocês manterão os turbantes na cabeça e as sandálias nos pés. Não prantearão nem chorarão, mas irão consumir-se por causa de suas iniquidades e gemerão uns pelos outros. Ezequiel será um sinal para vocês. Vocês farão o que ele fez. Quando isso acontecer, vocês saberão que eu sou o soberano, o Senhor. E você, filho do homem, no dia em que eu tirar deles a sua fortaleza, sua alegria e sua glória, o prazer dos seus olhos e também os seus filhos e as suas filhas, o maior desejo da vida deles. Naquele dia um fugitivo virá dar a notícia a você. Naquela hora sua boca será aberta, você falará com ele e não ficará calado. E assim você será um sinal para eles, e eles saberão que eu sou o Senhor.
Esta palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, vire o rosto contra os amonitas e profetize contra eles. Diga-lhes: ouçam a palavra do soberano, o Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor. Visto que vocês exclamaram: quando o meu santuário foi profanado, quando a terra de Israel foi arrasada e quando a nação de Judá foi para o exílio, vou entregá-los como propriedade do povo do Oriente. Eles instalarão seus acampamentos e armarão suas tendas no meio de vocês. Comerão suas frutas e beberão seu leite. Farei de Rabá um cercado para camelos e de Amon um local de descanso para ovelhas. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, porque assim diz o soberano, o Senhor. Visto que vocês bateram palmas e pularam de alegria, com o coração cheio de maldade contra Israel, por essa razão estenderei o meu braço contra vocês e os darei às nações como despojo. Eliminarei vocês do meio das nações e os exterminarei do meio dos povos. Eu os destruirei, e vocês saberão que eu sou o Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor. Uma vez que Moabe e Seir disseram: vejam, a nação de Judá tornou-se como todas as outras nações. Por essa razão abrirei o flanco de Moabe, começando por suas cidades fronteiriças, Bet-Gesimote, Baal-Meon e Kiriataim, que são a glória dessa terra. Darei Moabe e os amonitas como propriedade ao povo do Oriente. Os amonitas não serão lembrados entre as nações, e a Moabe trarei castigo. Então eles saberão que eu sou o Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor. Visto que Edom vingou-se da nação de Judá, e com isso trouxe grande culpa sobre si, assim diz o soberano, o Senhor. Estenderei o braço contra Edom, e matarei os seus homens e os seus animais. Eu o arrasarei, e desde Temã até Dedã, eles cairão à espada. Eu me vingarei de Edom pelas mãos de Israel, o meu povo, e este lidará com Edom de acordo com a minha ira e a minha indignação. Edom conhecerá a minha vingança. Palavra do soberano, o Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor. Uma vez que a Filístia agiu por vingança, e com maldade no coração, e com antiga hostilidade buscou destruir Judá, assim diz o soberano, o Senhor. Estou a ponto de estender meu braço contra os filisteus. Eliminarei os queretitas e destruirei os que restarem no litoral. Executarei neles grande vingança e os castigarei na minha ira. Então, quando eu me vingar deles, saberão que eu sou o Senhor. No 11º ano, no 1º dia do mês, veio a mim esta palavra do Senhor. Filho do homem, visto que Tiro falou de Jerusalém. O portal das nações está quebrado, e as suas portas se abriram. Agora que ela jaz em ruínas, eu prosperarei. Por essa razão, assim diz o soberano, o Senhor, estou contra você, ó Tiro, e trarei muitas nações contra você. Virão como o mar quando eleva as suas ondas. Elas destruirão os muros de Tiro e derrubarão suas torres. Eu espalharei o seu entulho e farei dela uma rocha nua. Fora, no mar, ela se tornará um local propício para estender redes de pesca, pois eu falei, palavra do soberano, o Senhor. Ela se tornará despojo para as nações, e em seus territórios no continente será feita grande destruição pela espada. E saberão que eu sou o Senhor. Pois assim diz o soberano, o Senhor. Contra você, Tiro, vou trazer do norte o rei da Babilônia, Nabucodonosor, rei de reis, com cavalos e carros, com cavaleiros e um grande exército. Ele desfechará com a espada um violento ataque contra os seus territórios no continente. Construirá obras de cerco e uma rampa de acesso aos seus muros, e armará uma barreira de escudo contra você. Ele dirigirá as investidas dos seus arietes contra os seus muros, e com armas de ferro demolirá as suas torres. Seus cavalos serão tantos que cobrirão você de poeira. Seus muros tremerão com o barulho dos cavalos de guerra, das carroças e dos carros, quando ele entrar por suas portas com a facilidade que se entra numa cidade cujos muros foram derrubados. Os cascos de seus cavalos pisarão todas as suas ruas. Ele matará o seu povo à espada.
e as suas resistentes colunas ruirão. Despojarão sua riqueza e saquearão seus suprimentos. Derrubarão seus muros, demolirão suas lindas casas e lançarão ao mar as suas pedras, o seu madeiramento e todo o entulho. Porém fim a esses cânticos barulhentos, e não se ouvirá mais a música de suas harpas. Farei de você uma rocha nua, e você se tornará um local propício para estender redes de pesca. Você jamais será reconstruída, pois eu, o Senhor, falei. Palavra do soberano, o Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor, a Tiro. Acaso as regiões litorâneas não tremerão ao som de sua queda, quando o ferido gemer e a matança acontecer em seu meio? Então todos os príncipes do litoral descerão do trono e porão de lado seus mantos e tirarão suas roupas bordadas. Vestidos de pavor, vão assentar-se no chão, tremendo sem parar, apavorados por sua causa. Depois entoarão um lamento acerca de você e dirão: como você está destruída, ó cidade de renome, povoada por homens do mar. Você era um poder nos mares, você e os seus cidadãos. Você impunha pavor a todos os que ali vivem. Agora as regiões litorâneas tremem no dia de sua queda. As ilhas do mar estão apavoradas diante de sua ruína. Assim diz o soberano, o Senhor: quando eu fizer de você uma cidade abandonada, lembrando cidades inabitáveis, e quando eu a cobrir com as vastas águas do abismo, então farei você descer com os que descem à cova, para fazer companhia aos antigos. Eu a farei habitar embaixo da terra, como em ruínas antigas, com aqueles que descem à cova. E você não voltará e não retomará o seu lugar na terra dos viventes. Levarei você a um fim terrível, e você já não existirá. Será procurada e jamais será achada. Palavra do soberano, o Senhor. Agora a porção do Novo Testamento em Hebreus 11, de 1 a 16. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam um bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo, quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu o testemunho de que tinha agradado a Deus. Sem fé, é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a dirigir-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Pela fé, Abraão, e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Assim, daquele homem, já sem vitalidade, originaram-se descendentes, tão numerosos como as estrelas do céu, e tão incontáveis como a areia da praia do mar. Todos esses viveram pela fé, e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-no de longe e de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles. Ele lhes preparou uma cidade. Agora a porção de Salmos 110, de 1 a 7.
Salmo davídico. O Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés. O Senhor estenderá o cetro de teu poder desde Sião, e dominarás sobre os teus inimigos. Quando convocares as tuas tropas, o teu povo se apresentará voluntariamente, trajando vestes santas, desde o romper da alvorada. Os teus jovens virão como orvalho. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor está à tua direita. Ele esmagará reis no dia da sua ira. Julgará as nações, amontoando os mortos e esmagando governantes em toda a extensão da terra. No caminho beberá de um ribeiro e então erguerá a cabeça. Agora a porção de Provérbios 27:14. A bênção dada aos gritos cedo de manhã, com maldição é recebida. Até aqui. E é isso, gente. Chegamos ao final da leitura do dia 12 de novembro, leitura de número 316. E amanhã a gente retorna para a sequência desta leitura. Espero que todos tenham uma excelente tarde e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês.